O gestor, pessoal, possui um papel que é fundamental na avaliação de desempenho. Não somente porque ele vai ser o principal avaliador, mas porque ele precisa ter uma postura que não favoreça de uma forma positiva ou de forma negativa a avaliação que vai ser efetuada, tá? E isso às vezes é bastante complexo. Então, existem alguns pontos que nós devemos observar quando nós formos aplicar essa avaliação de desempenho, como, por exemplo, evitar visões distorcidas da avaliação, tá? Então, nós precisamos realizar essa avaliação de uma forma em que não haja espaços para que os colaboradores vejam o processo como um processo injusto, tá? Na verdade, nós temos que conscientizar todos os colaboradores que a avaliação de desempenho vai trazer benefícios e não o contrário, ok? Depois, nós devemos ser imparciais, e esta é a grande questão. Nós precisamos tomar todo o cuidado para avaliar com imparcialidade, sem favorecer ninguém ou sem graus de rigor diferentes, dependendo do colaborador, certo? Então, é lógico que nós sempre vamos ter aqueles colaboradores que nós vamos ter um relacionamento mais afinado, mais próximo, mas isso não deve interferir na avaliação que será realizada, tá? Assim como quando nós temos um relacionamento um pouco mais difícil com outro determinado colaborador. O que nós iremos avaliar são as suas competências e não o nosso relacionamento. Isso é super importante, tá? E o terceiro ponto é manter o sigilo, ok? Então, as respostas que vão ser coletadas pela empresa devem ser sigilosas, não devem ser motivos de piadas e não devem ser divulgadas. E sempre após a avaliação, nós precisamos entregar apenas um feedback geral para os avaliados, tá? Então, são cuidados importantíssimos no momento de avaliar. Aqui nesse próximo slide, nós podemos ver as etapas que devem compor o processo de avaliação por competências. Primeiro, eu tenho que definir qual a técnica ou metodologia que nós vamos empregar. Feito isso, é necessário definir quais são as competências que serão analisadas. Essa etapa que é um pouco mais complexa e demorada, porque nós precisamos analisar todas as competências que são necessárias para desenvolvimento de uma determinada função, tá? Então, antes de qualquer avaliação, a empresa precisa definir quais serão essas competências, tá? E quais são as suas funções e atividades. Como a gente viu, os tipos de competência que nós podemos avaliar são técnicas, comportamentais e gerenciais, ok? Depois nós vamos definir também a forma como nós aplicaremos essas avaliações. Vamos também definir a frequência das avaliações. Normalmente as empresas adotam o período de 1 ano, tá? Vamos também elaborar os questionários que servirão como base para as avaliações que serão empregadas. E, por fim, a gente vai executar a avaliação. Esse passo de execução da avaliação é onde todas as fases anteriores serão colocadas em práticas na verdade, tá? Então, nessa etapa, todas as competências definidas anteriormente serão avaliadas nos colaboradores. E os requisitos avaliados podem ser de domínio de competências técnicas, como a gente viu. Aqui, então, a gente vai avaliar os conhecimentos e habilidades que envolvem a atividade do colaborador e podem ser também de domínio
das competências comportamentais, tá? Então, nesse caso, vão ser avaliados os comportamentos do colaborador em seu setor, em seu departamento de atuação e como esses comportamentos afetam a sua função, tá? Aqui nós vamos avaliar também os valores morais de cada um dos profissionais, a relação entre a sua vida pessoal e profissional e como isso afeta o seu ambiente de trabalho, a sua equipe, além de apurar se esses valores são compatíveis com os valores da organização, certo? Depois de executar a avaliação, nós vamos identificar e mapear os próximos passos. Isso normalmente a gente faz logo quando encerrar a avaliação. Então, esses próximos passos podem envolver o planejamento de treinamentos e desenvolvimento para o profissional ou para toda a equipe, certo? E por fim, nós vamos avaliar o processo de avaliação como um todo. Então, com os resultados em mãos, a empresa pode elaborar um plano de ação para corrigir falhas e realizar mudanças com foco em resultados mais eficazes para o processo de avaliação de desempenho, tá?